Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, desse 14 de fevereiro. Vamos então de destaques. Presidente Lula vai à Bahia relançar o programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 2 milhões de unidades serão financiadas até 2026. No Rio de Janeiro, temporal causa deslizamentos e uma pessoa morre em São Gonçalo. Nos destaques internacionais, Casa Branca nega que OVNIs derrubados tenham qualquer relação com alienígenas. E você vai conhecer o Trintão Bob, o cachorro mais velho do mundo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar hoje, na Bahia, a retomada do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A iniciativa deve financiar 2 milhões de casas até 2026. Vamos conferir. A nova versão do Minha Casa Minha Vida é uma das principais apostas do governo, que pretende aumentar o teto do financiamento de R$ 96 mil para R$ 150 mil para famílias com renda mais baixa. O programa habitacional deve ter como meta contratar 2 milhões de moradias até 2026. O presidente Lula vai anunciar a retomada do programa em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Na cidade vão ser entregues 2 conjuntos habitacionais com um total de 684 apartamentos. As unidades habitacionais na cidade foram contratadas inicialmente em 2013 e chegaram a ser praticamente concluídas, mas ficaram abandonadas por alguns anos e por isso precisaram ser reformadas. O programa habitacional retorna com a proposta de destinar 50% das unidades financiadas ou subsidiadas para a faixa 1, ou seja, famílias com renda bruta de até R$ 2.600. Os subsídios nessa faixa variam entre 85% e 95%. Também estão previstas no programa a possibilidade de locação social, a aquisição de moradia urbana usada e opções para famílias em situação de rua. E devem ser entregues de forma simultânea o total de 2.700 unidades habitacionais em 9 municípios de 6 estados. Os investimentos totalizam quase 207 milhões de reais. E a Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra os atos radicais do dia 8 de janeiro. São cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Todos os mandados judiciais foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e os alvos estão em Goiás, Minas, Paraná, Sergipe e também aqui em São Paulo. Os suspeitos de participação e financiamento da invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília são investigados por 6 crimes. E agora a gente fala sobre outro desdobramento desses ataques do dia 8 de janeiro. A Advocacia Geral da União pediu que a Justiça Federal em Brasília condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e 3 empresas a ressarcirem os cofres públicos em 20 milhões e 700 mil reais pelos atos de vandalismo que levaram à depredação das sedes dos 3 poderes. Segundo a Advocacia Geral da União, a ação envolve pessoas que participaram e empresas que financiaram os atos criminosos. O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos manifestantes radicais. Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça. Na ação, a AGU afirma que houve uma articulação prévia para a convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder. O temporal no Rio de Janeiro deixou a capital fluminense em estágio de atenção. A forte chuva provocou uma morte em São Gonçalo e 3 pessoas estão desaparecidas. O Centro de Operações da Prefeitura contabilizou ao menos 12 bolsões de água em vias, uma árvore caída no centro da cidade e o fechamento da estrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Oeste.
Em 3 bairros do Rio de Janeiro, estruturas de alvenaria de imóveis desabaram: Grajaú, Laranjeiras e Vila Isabel. Até às 9 da noite, 15 sirenes da Defesa Civil na capital já tinham sido acionadas, incluindo os bairros da Mangueira e Vila Isabel, onde fica o Morro dos Macacos. Um carro capotou na Avenida Brasil, interditando uma pista da Via Expressa. A Defesa Civil do Estado informou que as equipes precisaram interditar 6 casas na cidade de Cachoeira e Macacu. 6 famílias ficaram desabrigadas, num total de 25 pessoas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado para cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas em São Gonçalo, incluindo 9 desabamentos ou deslizamentos e mais de 30 inundações e alagamentos. Há registro da morte de uma mulher vítima de um desmoronamento na rua Antônio Félix da Silva, no Engenho Pequeno. No mesmo bairro, 2 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros de uma edificação residencial que desabou na rua Aideia Barreto Couto. Outras 3 estão desaparecidas. E agora vamos de destaque internacional. Os Estados Unidos se pronunciaram novamente nesta segunda-feira sobre os objetos voadores abatidos nos últimos dias. O país ainda não sabe ao certo se os aparelhos destruídos tinham fins de espionagem, mas a possibilidade não está descartada. Já o exército americano informou que encontrou novos destroços eletrônicos significativos do balão chinês abatido no início de fevereiro, que devem contribuir para as investigações sobre o caso. Eu sei que tem havido perguntas e preocupações sobre isso, mas não há, novamente, nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre nessas recentes derrubadas. Novamente, não há indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre nessas recentes derrubadas. Eu quero ter certeza de que o povo americano saiba disso, todos vocês saibam disso. E é importante para nós dizer isso a partir daqui, porque temos ouvido muito sobre isso. Os Estados Unidos não sabem ao certo qual era o objetivo dos objetos, mas não descartaram a possibilidade de terem fins de espionagem. Mesmo que não tenhamos indício de que qualquer desses 3 objetos estivesse vigiando, não podíamos descartar isso. E então é melhor errar pela segurança em termos de proteção de nossos interesses de segurança nacional e pelo fato de que esses objetos poderiam ter, e provavelmente o fizeram em algum momento de seu caminho, ao passar sobre potenciais áreas militares ou locais sensíveis. 3 objetos misteriosos foram derrubados nos últimos dias. Na sexta-feira sobre o Alasca, no sábado no noroeste do Canadá e no domingo no norte dos Estados Unidos. Não está claro se eles têm relação com um balão chinês bem maior, derrubado por um avião de combate sobre o Atlântico dias antes. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, ainda recusou acusações feitas por Pequim mais cedo. De acordo com o governo chinês, apenas no último ano, balões americanos sobrevoaram a China mais de 10 vezes sem qualquer autorização. Para o Departamento de Estado americano, a acusação é uma tentativa de limitar os danos provocados por seu programa de balões de vigilância, que, segundo Washington, envolve a espionagem de 40 países dos 5 continentes. E essa recente saga de um suposto balão espião chinês investigando os segredos nucleares dos Estados Unidos serve como um lembrete de que as tecnologias mais antigas ainda podem estar sendo usadas e desenvolvidas para alcançar efeitos militares. Para falar sobre o assunto, eu recebo o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Jornal. Bom dia, Daniela. Um bom dia a você que nos assiste. Professor, parece que os objetos voadores, como os balões, têm sido usados há mais de 2 séculos para espionagem militar. Explica pra gente qual a possível estratégia por trás, vantagens, desvantagens, que tipo de informações são descobertas com esse tipo de artefato? Boa pergunta, Daniela. Por que até hoje os países usam uma tecnologia tão arcaica e antiga como a dos balões espiões? Um balão passa despercebido pela atmosfera. As pessoas tendem a não estranhar tanto um balão como, por exemplo, um drone ou algum outro tipo de objeto voador. E, além disso, o balão consegue pegar informações, por exemplo, de áreas militares restritas. Alguns balões são carregados com câmeras, com GPS. Então, eles conseguem capturar muito melhor as informações do que outros tipos de artefatos. Tensões entre China e Estados Unidos têm se tornado cada vez mais intensas, principalmente após aquela visita da então presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan.
O que esse episódio dos balões pode significar em curto prazo? Bom, Daniela, a relação China e Estados Unidos já vem de muito tempo de uma situação muito atribulada. Os dois países não conseguem conversar adequadamente nas mesas de negociação, nas mesas de discussão, e isso tende a reduzir o impacto comercial dos dois países. Os dois países já não têm uma grande troca comercial há algum tempo. Você pode ter desconfianças na área diplomática, o que é muito sério, e principalmente agora, quando os países tentam negociar uma boa solução da guerra Rússia e Ucrânia, China e Estados Unidos desconfiando um do outro não é um bom sinal. O que isso pode significar a curto prazo? Uma dificuldade de negociação e, sobretudo, uma dificuldade de confiança entre os dois países. Enquanto Estados Unidos e China discutem assuntos militares e diplomáticos numa esfera pública, nos bastidores a situação se mostra muito difícil para uma negociação. Então os canais diplomáticos se fecham e a gente não tem aí, a curto prazo, uma melhoria dessas relações. Então, para o mundo é uma situação muito ruim. O ideal seria que os dois países estivessem conversando para conseguir uma solução diplomática. Por outro lado, muito tem se falado sobre a falta de informações do governo americano sobre os objetos que foram derrubados. Como fica a imagem do presidente Joe Biden diante disso? Bom, Daniela, a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu no Brasil na década de 1990, que foi o caso do ET de Varginha. É muito difícil que algum governo fale abertamente que um objeto é um OVNI e, principalmente, que seja um objeto extraterrestre. Aqui no Brasil, por exemplo, o governo falou, primeiro, que foi uma operação cardíaca que foi feita em Varginha, que necessitou de um auxílio do Exército, que é uma explicação esdrúxula, e até mesmo que o que aconteceu lá foi o nascimento de filhos de anões. Essa criança nasceu muito feia e por isso precisou do Exército. Então são explicações absurdas. Quando o governo fala abertamente de que há um OVNI, de que houve essa invasão ao espaço aéreo, com certeza não é um alienígena, não é algo que veio do espaço. Então fica muito no campo da espionagem. Para os Estados Unidos, curiosamente, essa assunção, esse comunicado do governo americano de que é um OVNI, isso para o governo é bom, porque os Estados Unidos, historicamente, sempre negaram qualquer aparição de objetos voadores não identificados. E quando você tem esse tipo de comunicado do governo, fica muito mais transparente para a população. Então, nos Estados Unidos, as pessoas estão vendo com bons olhos esse tipo de comunicado do governo. Perfeito, e a gente segue acompanhando aí essa saga para entender aonde tudo isso vai levar. Conversamos com Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço, Daniela. Um bom dia a todos. Para você também. A gente vai para um rápido intervalo e na volta trazemos atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. E você vai conhecer o Trintão Bob, o cachorro mais velho do mundo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com mais informação para você. A população em situação de rua dispara aqui no Brasil. A estimativa é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Quem traz para a gente o levantamento é o repórter Leonardo Félix. A população de rua cresceu 38% nos últimos 3 anos. Em uma década, o dado é ainda mais assustador, 211% de aumento. Cerca de 281 mil pessoas vivem atualmente nas ruas do Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chegar nesse número não foi fácil, já que essa população ficou de fora inclusive do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que contempla apenas pessoas que têm domicílio. Para o IPEA, apesar de não ser o único motivo,
A falta de renda é a principal razão de tantas pessoas estarem em situação de rua, especialmente no pós-pandemia, com o aumento do desemprego e da informalidade e a consequente alta da pobreza. Segundo o Instituto, a quebra de vínculos familiares e comunitários e os aspectos ligados à saúde mental, que incluem o vício em drogas, também são fatores que levam muitos às ruas. Só aqui na capital paulista, a população em situação de rua já passa de 48 mil. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo tem intensificado a remoção de barracas de sem-teto na região central, segundo informações de quem dorme nas ruas e também de quem trabalha e circula pela região. A Prefeitura afirma que não houve mudança na rotina de limpeza e que realiza ações periódicas de acolhimento da população de rua. Segundo o governo municipal, há cerca de 20 mil vagas para acolhimento em diferentes modalidades. De São Paulo, Leonardo Félix. E agora a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Entre os escombros, milhares de desabrigados enfrentam o inverno rigoroso e a fome, enquanto o governo dos dois países e organizações internacionais tentam lidar com o desastre. Mais de uma semana após o terremoto que devastou a Turquia e a Síria, o foco das equipes de resgate mudou para fornecer comida e abrigo para os sobreviventes. As buscas devem continuar, mas a esperança de encontrar pessoas ainda com vida diminui a cada hora. De acordo com o governo turco, mais de 1.200.000 pessoas foram alojadas em residenciais que permaneceram em pé e em mais de 200.000 tendas que foram erguidas. Algumas regiões tentam restabelecer serviços básicos, como fornecimento de água, energia e sinal telefônico. De acordo com um relatório publicado nesta segunda-feira por uma associação turca, o custo do desastre para o país poderá chegar a mais de 84 bilhões de dólares, com mais de 71 bilhões destinados apenas para habitação. E agora a gente foca o olhar para a Síria, onde os trabalhos de resgate e apoio às vítimas do terremoto têm sido dificultado pela guerra civil, que já dura mais de uma década na região, sob o controle dos rebeldes. Diante da necessidade de levar ajuda humanitária à população, o chefe da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a Síria abrirá mais 2 passagens fronteiriças no país. Até o momento, o número de vítimas fatais já passa de 37 mil. Antes da tragédia, quase toda a ajuda humanitária crucial para os mais de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas controladas por rebeldes no noroeste da Síria era entregue da Turquia por meio do cruzamento de Bab al-Awa. Guterres disse que Assad havia concordado em abrir os pontos de travessia de Bab al-Salam e al-Hay, da Turquia ao noroeste da Síria, por um período inicial de 3 meses, para possibilitar a entrega de ajuda humanitária. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, afirmou que se o regime estiver disposto a colocar em prática essas palavras, isso seria algo bom para o povo sírio. A situação é particularmente grave na área controlada por rebeldes, no noroeste da Síria, que não pode receber ajuda de partes do país controladas pelo governo sem autorização de Damasco. Por outro lado, representantes do governo da Colômbia e da guerrilha do Exército de Libertação Nacional se reuniram no México para estabelecer as bases de um cessar-fogo bilateral. O segundo ciclo dessa mesa de diálogo começou com um evento público presidido pelo chanceler mexicano Marcelo Ebrard e os chefes das delegações do governo colombiano e da guerrilha. O chefe da delegação do governo de esquerda de Gustavo Petro, Oti Patiño, disse que cabe a reinterpretação do cessar-fogo e não vê-lo somente como uma redução dos confrontos armados, mas principalmente como uma redução das hostilidades sobre a população civil. Já Pablo Beltrán, da delegação do ELN, detalhou que nesta segunda rodada de diálogo buscará chegar a um acordo para uma agenda definitiva de negociações e se ocupará das condições para um cessar-fogo bilateral temporário e nacional. Após quase 4 anos de suspensão, as partes reiniciaram as negociações em Caracas em novembro passado, na tentativa de chegarem a um acordo para pôr fim ao conflito. A primeira rodada, que durou 21 dias, terminou com anúncios de libertações de reféns e ações humanitárias, mas sem um cessar-fogo. Milhares de pessoas ficaram sem energia nesta segunda-feira na Nova Zelândia e centenas de voos foram cancelados devido a uma tempestade que atingiu o norte do país. A força do vento derrubou árvores, postes e deixou estradas danificadas.
O governo declarou estado de emergência em 5 regiões do norte, incluindo Auckland, a cidade mais populosa do país. Cerca de 58 mil pessoas na Ilha Norte ficaram sem energia e as autoridades alertaram que pode levar vários dias para que o serviço seja restabelecido. A tempestade também afetou a rede de transportes do país, com voos suspensos e horários de ônibus e trens atrasados. A Air New Zealand disse que cancelou 509 voos. E olha só essa história. Bob, um cão de 30 anos de idade, foi reconhecido como o cachorro vivo mais velho do mundo, inclusive certificado pelo Guinness World Records no início de fevereiro. Vamos descobrir qual é o segredo para viver tanto tempo. Olhando assim, nem parece, mas Bobby é o cachorro mais velho do mundo. Ele foi certificado pelo Guinness no dia 1º de fevereiro, quando completou 30 anos e 266 dias. É uma marca inédita para um cachorro e ainda mais para um de sua raça. A expectativa média de vida de um rafeiro é entre 12 e 14 anos. O Bobby nasceu com mais 3 animais, eram 4 no total, os outros 3 não sobreviveram e o Bobby foi o único que ficou. E lá está, os anos foram passando, longe de imaginar que chegaria aos 30 anos. Nós sempre tivemos um historial de animal muito longo, os nossos animais sempre duraram 15, 16, 18, tivemos um animal que durou 22 anos, que era o Chicote, mas pronto, o Bobby superou a escala e até hoje ainda cá está. Bobby vive rodeado de gatos em uma casa em Conqueiros, uma pequena cidade perto de Leiria, no centro de Portugal. Para a idade que tem, está muito bem a nível de fisionomia, está ótimo. Pronto, por dentro está mais complicado, não é? Já fiz alguns exames e lá dentro os órgãos estão muito juntos uns com os outros e pronto, mas a nível exterior está muito bom. Qual o segredo para viver tanto tempo? O dono atribui a longevidade do cão ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de comer igual à família, uma alimentação variada à base de carne e peixe. Dá. Benny! Bobby se alimenta muito bem, dá para ver sim. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1h da tarde, já sabe, eu e ela estaremos aqui esperando por você. Até mais!